bom dia. Uma decisão tomada pelo Supremo em março deste ano determinou que todos os transgêneros podem fazer alteração de nome mesmo sem ter passado por qualquer cirurgia ou mudança de sexo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio dar mais informações sobre esse assunto para a gente foi a doutora Jaqueline Caracas, que é juíza corregedora. Bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Essa determinação, porque antes só podia fazer a mudança de nome depois de passar por toda essa mudança de sexo, vamos dizer assim, depois que fizesse todo o processo. Agora, como é que faz? Então, a grande novidade que o Supremo veio trazer é que a mudança hoje pode ser feita independentemente de autorização judicial, né? Antes, o transgênero... não precisa autorização também. Não precisa de autorização judicial. Isso. Antigamente, eles precisavam de entrar na justiça com um procedimento, não necessariamente já ter realizado a cirurgia, né? Mas havia essa dependência de um processo judicial, de uma ordem judicial para que a mudança fosse autorizada. E a novidade que o Supremo trouxe e que hoje é trazida também pelos regulamentos locais e do CNJ é que pode ser feita diretamente no cartório. Por exemplo, eu sou uma transgênero, eu estou mulher, mas eu virei homem, eu estou me sentindo homem, eu posso sozinha ir até um cartório e pedir essa mudança de nome sem comprovação de nada? Exatamente. Como é que é? Então, assim, como é que são os procedimentos hoje? A decisão foi de março, mas apenas agora é que a Corregedoria do Maranhão regulamentou o procedimento em relação a esse procedimento que tem que ser feito nos cartórios. Então, a pessoa interessada, ela pode ir ao cartório, ela assina uma declaração de que ela tem uma identidade psicológica diferente da identidade biológica dela, e aí ela vai pedir uma alteração do registro civil dela, registro civil de nascimento ou de casamento, para ela então poder adequar a identidade dela civil à identificação biológica, né? A identificação biológica não, psicológica dela. E isso independe de cirurgia, independe também de alguma exigência de laudo psicológico, esse aparato todo que antes era exigido pela justiça, que agora não é mais, e ele pode ir direto no cartório e resolver essa situação. Quer dizer, a burocratização virou zero. Menos burocrático, né? As únicas exigências que nós temos hoje são de apresentação de certidões, né? De uma documentação que vai resguardar de que aquela mudança não está sendo feita, não está sendo baseada com o propósito de uma fraude, né? Então, por exemplo, a pessoa tem que comprovar que ela não tem procedimentos na justiça, que ela não está em débitos fiscais, que ela não está que a mudança do nome é apenas mesmo com a finalidade mesmo de adequação da identidade biológica à identidade psicológica, e não para praticar fraudes, né? Fugir de dívidas, fugir de processos judiciais. Exatamente. Pode acontecer, né? Você quer fugir de alguma situação. Ou até uma condenação. Uma condenação, por exemplo. Você foi condenado como homem, se tu vier mulher, aquela pessoa está livre disso, então, né? assim, por isso existe toda uma cautela do judiciário em relação à questão da mudança do nome, porque o nome ele é muito importante para a identificação e a prática de todos os atos da vida de qualquer pessoa, né? Então, tudo está vinculado ao nosso nome, e a partir do nosso nome a gente gera documentos que são como o CPF, que são importantes para a prática de qualquer ato. Então, a partir do momento em que há essa autorização de mudança, ela se torna uma nova pessoa. E isso pode gerar uma desvinculação em relação a questões pretéritas. Toda a vida anterior vai estar ou pode estar desvinculada dessa nova pessoa. Por exemplo, no momento em que eu me torno uma nova pessoa com um novo nome, uma nova identidade civil, tudo aquilo que eu fiz com o nome anterior fica anulado? Não é que fique anulado, mas é porque como a pessoa vai se apresentar com uma outra identificação, vai ser muito mais difícil você identificar que aquela pessoa anterior é a mesma pessoa. Até porque essa informação ela fica registrada no cartório do registro civil, mas não é de acesso público. Então, se eu for lá no cartório procurar saber se aquela determinada pessoa mudou de nome, essa informação não vai ser disponibilizada para mim. Ela só vai ser disponibilizada para o próprio interessado que fez a mudança ou por autorização judicial, entendeu? Então, assim, é uma informação que vai ficar lá, mas de um caráter sigilosa. Não vai constar nos novos documentos da pessoa que ela fez aquela mudança de nome. Então, por isso a necessidade de resguardar, né, para que não haja nenhum prejuízo a terceiros, né, em relação à mudança do nome. Porque né, eu imagino que nessa nova identidade não vai dizer fulano hoje
com este nome anteriormente, com o nome de tal, não, ele vai constar exatamente, só o não nome. consta. A pessoa vai ter que tirar novos documentos e a partir daquele momento ela vai ter aquela nova identidade. As únicas restrições é que a pessoa não pode mudar os sobrenomes, né? Não, ela não pode mudar, ela pode mudar o pré-nome que a gente chama. Isso. É o nome que a gente identifica. Por exemplo, eu sou Elda Borges, eu só posso mudar o Elda. O Elda, exatamente. Borges continua como identificação da família. Exatamente. Os patronímicos de família que a gente chama, eles não podem ser alterados. Salvo no caso de quando a pessoa é neto, filho, porque aí o nome dela corresponde ao nome do antecessor e é acrescido de filho e neto. Aí sim vai haver uma mudança mais significativa do nome, mas aí ela vai ter que ter os patronímicos da família, do pai e da mãe. Entendi. O sobrenome permanece, muda o prenome. Isso. E possivelmente neto, júnior, filho, essas coisas assim, são alterados ou eliminados, no caso, isso. né? Aí a pessoa vai mudar de uma forma mais significativa de nome e sobrenome também. Verdade. E a pessoa também pode pedir a mudança de gênero, né? Ela pode pedir para mudar de sexo. Então, nós vamos falar sobre isso já no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco falando sobre esse mesmo assunto. Só um minutinho. Voltamos para mais um bloco de conversa aqui sobre essa possibilidade de mudança de nome sem muita burocratização a respeito do assunto. O Maranhão foi o 8º estado a aderir a essa determinação. Por que essa demora, assim, vamos dizer? Precisa de adequações? Cada estado precisa de uma adequação determinada? Então, nós fomos o 8º estado a regulamentar a questão, né? A partir de março a decisão já ficou valendo, mas cada estado passou a editar suas normas estabelecendo quais os requisitos para fazer esse procedimento diretamente em cartório. Ele não é unificado, então, esses procedimentos? Não era até então. Eles não eram até então, porque como cada estado tem a possibilidade de regulamentar individualmente, né? Então, assim, existem estados, por exemplo, que exigem menos documentos, né? Mas agora, depois já do provimento do Maranhão, a Corregedoria Nacional de Justiça, né, vinculada ao CNJ, já editou também um provimento nacional e aí sim vai dar mais uniformidade a esse procedimento, né? O provimento da nossa Corregedoria aqui no Maranhão está alinhado com o provimento do CNJ, com algumas pequenas diferenças, né? Mas basicamente a questão da exigência da documentação foi mantida. Essa é, vamos dizer, nacional. Isso, é nacional. Em qualquer lugar que a pessoa for fazer, vai... Isso não impede que normas locais disciplinem de uma forma um pouco diferente ou mais abrangente, entendeu? Porque existe essa possibilidade do regramento local, né, coexistir com o regramento nacional do CNJ. Mas o CNJ vem para dar um pouco mais de uniformidade em relação a todos os estados do Brasil. Ou então para aqueles que ainda não editaram suas normas. Porque tem estados que ainda não fizeram essa regulamentação? Vários. Como o Maranhão foi o 8º, até então, até o dia que o Maranhão editou esse provimento, só tínhamos esses 8 que tinham editado. Né? Então falta bastante, né? Vários estados. Talvez eles estivessem esperando o regulamento uma regulamentação do CNJ. Do CNJ, né? Mas, por exemplo, os estados que ainda não têm essa regulamentação, se a pessoa quiser fazer essa mudança, ela ainda vai ter toda aquele processo anterior, né? Não. A partir do provimento do CNJ, aí que já vale para todo o país, aí eles já podem fazer direto em cartório. Porque o CNJ já fez isso, né? Isso. Entendi. Então não vai ter grande burocracia. É claro que tem o natural que você tem que comprovar, como você já explicou. Vocês têm noção, tem ideia de quantas pessoas podem ser atingidas por essa determinação? Não, a gente não tem esses dados estatísticos, até porque, Elda, dentro do nosso provimento foi aberta a possibilidade da pessoa pedir essa mudança mesmo fora do cartório onde ela é registrada. Vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa interessada, ela mora aqui em São Luís, mas ela seja registrada no interior. No interior do estado, certo. Então aí ela pode dar entrada no cartório aqui para fazer essa mudança lá no cartório, porque a mudança tem que ser feita no cartório onde a pessoa é registrada.
né? Mas seria o próprio cartório aqui da capital que se carregaria de fazer isso. Exatamente. Não, aí receberia a documentação para remeter para o cartório, para evitar que a pessoa tenha esse custo de deslocamento. De deslocamento, né? Isso pode ser feito se ela estiver em outro estado também? Pode ser dessa mesma maneira? Então, o CNJ abriu essa possibilidade, né? A partir do provimento do CNJ, existe essa possibilidade de você fazer de um estado para o outro, né? Até então, a gente não podia, porque como a Corregedoria do Maranhão, ela só pode dispor sobre o Maranhão, então a gente abriu apenas a possibilidade de fazer esse intercâmbio entre os cartórios do Maranhão. Entendi. Mas a partir do provimento do CNJ já é possível, sim. Você falou mudança de estado civil também. Por exemplo, eu vivo... Não, estado civil não. Só sexo, gênero... Tem que apresentar algum documento, né? Gênero ou nome. Mas, por exemplo... do estado civil, não. Se eu sou casada com uma companheira, pelo menos casada, não oficialmente, mas pelo menos me sinto casada com ela, vou requerer minha mudança de nome. Junto com isso, eu posso mudar meu estado civil? Por exemplo, eu posso botar casada? Não. A mudança do estado civil, ela não tem qualquer repercussão com a mudança do nome. Tá. Né? O que é possível fazer é mudar a certidão de casamento. Porque com o casamento, há uma substituição do registro de nascimento. Então, aqui o casamento passa a ser o registro civil principal daquela pessoa. Então, ela pode fazer a mudança no seu registro de casamento. Aí isso é possível, sim. Aí fica quase uma coisa pela outra, não é? Não, mas é porque assim, o que marca o estado civil é exatamente o casamento ou a união estável, entendeu? Ou o divórcio também, que altera, né, posteriormente. Às vezes a pessoa já é divorciada e aí ela resolve fazer uma alteração posterior a um divórcio. Então ela já não tem mais, ela não vai fazer mais esse registro no registro de nascimento, ela já vai fazer no registro de casamento. Porque ele já estava substituído de nascimento, né? Exatamente. Quer dizer, meu nome, por exemplo, vou voltar para a mesma tecla. Por exemplo, se eu vivo com uma companheira, mas meu nome lá está como homem dentro desse registro de casamento, eu posso fazer essa mudança nesse registro de casamento. Nesse registro de casamento, exatamente. Para configurar que há um novo gênero e também um novo prenome, né? Entendi. É uma medida muito importante para o judiciário, né? Quer dizer, um passo muito à frente nessa luta, né? De direitos iguais para todo mundo. Isso. Essa decisão do Supremo, né? Ela vem nesse intuito de privilegiar a dignidade da pessoa humana, né? Porque a pessoa deve ser muito inconveniente a pessoa ostentar uma identidade civil e fisicamente ela se sentir e aparentar uma outra forma, né? Então, ela veio como um fator fundamental para que a pessoa possa não passar por esses constrangimentos, né? Para que o transgênero não precise passar por isso e que ele possa ser conhecido civilmente, identificado oficialmente como a pessoa que ele realmente se sente, né? Como a identidade psicológica. Aquelas situações que eram relatadas de que quando chega para apresentar um documento, chega, por exemplo, uma mulher com uma identidade de homem, né? De homem, exatamente. E o oficial, seja lá quem for, fica sem saber quem é quem naquela história, né? Certamente causam muitos constrangimentos. Então, eu acho que esse é o maior mérito, né, da decisão, da regulamentação da matéria e principalmente fazer com que isso seja feito de uma forma menos burocrática, porque na justiça ainda demorava um pouco mais e agora é feito de uma forma mais simples. Mais simples e mais rápida, né? Na sua opinião, esse seria o maior ganho dessa decisão do Supremo? Sim, eu acho que sim. Em primeiro lugar, a questão da dignidade da pessoa humana, né? Preservar a dignidade dos transgêneros e torná-los compatíveis, né, com a sua identidade psicológica, respeitando, né, a identidade psicológica do transgênero e também a desjudicialização, né? Aí vamos ter demandas que seriam teoricamente encaminhadas ao judiciário que agora deixam de vai dar uma ser desafogada, né? Tem um outro efeito colateral, vamos dizer assim. Exato. E eu acho que a gente vai ter também uma gama de pessoas que se sentiam desestimuladas a entrar na justiça para obter essa mudança e que agora, com a facilitação do procedimento, vão se sentir mais incentivadas e encorajadas a fazer o pedido. Tem um monte de benefícios que vêm agregados nessa decisão, Acho que benefícios para todos. Benefícios para todos, inclusive para a própria justiça, que vai ter menos processos para analisar, né? Na medida que acontece a desjudicialização, nome complicado. Desjudicialização. Esse não.
À medida em que isso acontece, vocês vão ter menos papel na frente para analisar, para cuidar, aí já dá um ganho a mais no que está precisando realmente. Muito interessante essa notícia, eu gostei muito de saber. Doutora Jaqueline, muito obrigada. Jaqueline Caracas, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Tá, obrigada, um bom dia. É sempre um prazer estar aqui e eu tenho certeza de que essa decisão só vai trazer, como eu disse, benefícios para todos e a sociedade de uma forma geral, né? Todo mundo vai sair beneficiado. Eu acho que o respeito à dignidade sempre deve prevalecer. Com toda certeza. E você já sabe toda essa entrevista, as outras ficam aqui no nosso site, acesse a hora que você quiser, para você ver qualquer uma que você perdeu. Se quiser rever também, pode. E todos os dias eu vou estar esperando você aqui, às 8h30 da manhã, sempre com novidades, com entrevistas, com assuntos interessantes assim como esse, que servem para todo mundo. Encontro marcado, tá? Tchau.